A fecundação, ela pode ser definida como um processo de união do espermatozoide junto com o óvulo. De forma mais específica, a gente pode dizer que é a união do pronúcleo masculino e do pronúcleo feminino. A partir da união desse pronúcleo, a gente vai ter a formação do zigoto. A célula masculina, que é N, e a célula feminina, que também é N, ou seja, haploide, vão se unir e formar uma célula diploide, 2N, que é o zigoto. Mas qual que é o local em que ocorre esse processo? Bem, o espermatozoide, para que ele consiga fazer o processo de fecundação, ele necessita de fatores químicos que é liberado pelo oócito, que a gente chama de quimiotaxia. A quimiotaxia consiste na liberação de substâncias químicas que vão atrair o espermatozoide até a região da ampola, que é o local em que vai acontecer a fecundação. Processo esse que vai contribuir para a perpetuação da espécie. No livro de Langer, ele traz a ideia de que, basicamente, a fecundação se divide em 3 etapas, que a gente vai destrinchar, mas a penetração da coroa radiada, penetração da zona pelúcida e a fusão da membrana das células. Os espermatozoides, que são provenientes do sistema reprodutor masculino, serão liberados através da ejaculação no sistema reprodutor feminino, no canal vaginal. O canal vaginal, por sua vez, é um ambiente bastante ácido. No entanto, os espermatozoides eles são bastante instáveis a esse ambiente ácido. Assim, eles precisam de uma proteção que garanta uma proteção alcalina para ele, para que assim eles não morram lá no canal vaginal. Nesse sentido, as substâncias proteostáticas e também das glândulas bulbares serão responsáveis por auxiliar tanto na nutrição quanto desse revestimento e alcalinização. Nesse sentido, a gente vai ter um espermatozoide revestido por uma substância alcalina que vai garantir com que ele sobreviva ao canal vaginal, sobreviva ao pH ácido desse canal vaginal, que embora seja uma forma de defesa do organismo feminino, acaba sendo inviável para o espermatozoide sobreviver nesse tipo de ambiente sem nenhum outro instrumento que ele possa utilizar como mecanismo para passar por aí. Assim, as contrações que é executada pelo canal vaginal vão ser responsáveis por fazer com que o espermatozoide seja conduzido para a região do útero. As contrações, portanto, desse canal vaginal permitem com que a gente tenha a passagem dos espermatozoides para o útero. Ao chegar no útero, os espermatozoides eles já encontram um ambiente com um pH mais favorável e assim eles já têm uma motilidade também favorável. Nesse sentido, eles vão acabar sendo atraídos por fatores químicos que serão responsáveis por conduzi-los até a região da ampola. Lá na região da ampola é justamente o local em que a gente vai ter o processo de fecundação acontecendo. Processo esse que é responsável pela perpetuação da espécie. Nesse sentido, é interessante que a gente entenda um pouco da anatomia da tuba uterina. Vai ser dividida em fímbulos e junto com o infíbulo encontra-se as fímbrias, que ajudam no processo de captação do oócito que é liberado pelas gônadas. A região da ampola, que é o local em que ocorre a fecundação, e o istmo, que é uma região que já está próxima ao útero. Dito isso, dentro dessa tuba uterina vai existir aquilo que a gente chama de epitélio ciliado, rugosidades, fluidos e também um processo de contratilidade dessa musculatura lisa que constitui a tuba uterina. Portanto, os espermatozoides que estão sendo atraídos de forma química até aquela região da ampola estão, de certa forma, à mercê desse epitélio e das rugosidades, assim como o fluido e contrações que são provocadas em decorrência da presença do hormônio FSH. Assim, o espermatozoide passa por alterações bioquímicas que vão fazer com que haja uma maior fluidez da sua membrana. Esse processo de alterações bioquímicas que leva e induz a um processo de facilidade na fecundação, a gente chama de capacitação, que consiste em alterações bioquímicas que vão facilitar e favorecer o processo de fecundação. Quando a fecundação ela ocorre, um processo inverso agora vai acontecer também, pois assim como o espermatozoide ele foi em direção à região da ampola, agora o zigoto que foi formado ele precisa ser direcionado da ampola ao útero,
porque lá no útero é onde vai acontecer a implantação e o desenvolvimento do embrião. Dessa forma, o que acontece é que aquele zigoto está também submetido à ação do epitélio ciliado, da rugosidade, do fluido e das contrações que são executadas pela musculatura lisa da tubo uterino. O ovo fertilizado na trompa de Falópio leva de 3 a 5 dias para que isso aconteça. Também é importante mencionar que durante esse processo de passagem da ampola para o útero, acontece um processo em que há um atrasamento na passagem do zigoto até o útero. Esse processo de passagem da ampola ao útero é um processo em que demanda de ser gradual, ou seja, não é algo que é rápido, é algo que é lento. Esse processo lento é fundamental para que a gente tenha as divisões acontecendo, pois a gente vai ver mais adiante que é ali na tuba uterina que vai acontecer sucessivas clivagens para que a gente tenha a formação do blastocisto, que é a célula que vai originar aquilo que a gente entende como embrião. Portanto, esse processo gradual ele é necessário e fundamental que aconteça de forma lenta. Nesse sentido, a região do istmo, que é a região que já fica ali próxima ao útero, ela acaba sofrendo com a ação de hormônios. O FSH, o hormônio folículo estimulante, vai ser responsável por estar interagindo ali naquela região e proporcionando com que haja contração. Há uma diminuição do diâmetro do istmo. Assim, aquela célula que está em desenvolvimento ainda, ela não consegue atravessar até que ela esteja em toda a sua conformação adequada. Ou seja, essa estrutura ela também tem como auxílio nesse desenvolvimento da célula. Por outro lado, existe também a progesterona que vai auxiliar ao istmo ter a recuperação do seu diâmetro e, nesse sentido, permitir a passagem da célula. Destrinchando a fecundação, inicia-se com a penetração do espermatozoide pela coroa radiada. O espermatozoide, ao entrar em contato com a coroa radiada, que é constituída por células foliculares que estão ali ao redor do oócito, ele vai acabar liberando enzimas que a gente chama de hialuronidase. Essas enzimas são enzimas digestivas que é liberada do acrossoma, que é uma região que está localizada em cima da cabeça do espermatozoide, que contém essas enzimas. Conforme ela vai liberando, ela permite com que haja a liberação de espaço e o espermatozoide ele consiga penetrar. É claro que esse processo ele necessita com que a capacitação ela tenha ocorrido, pois são aquelas alterações bioquímicas que irão permitir com que o espermatozoide tenha uma mudança na sua conformação proteica e lipídica que vai auxiliar ela nesse processo de penetração nesse momento. Posteriormente, à entrada da coroa radiada, o espermatozoide ele encontra com a zona pelúcida. A zona pelúcida, por sua vez, conta com a presença de glicoproteínas em sua estrutura, conhecida como ZP1, ZP2 e ZP3. Sendo a ZP1 com funcionalidade estrutural, ela acaba fazendo com que o ZP2 e o ZP3 eles fiquem organizados. O ZP2, por sua vez, tem como objetivo fazer com que haja um processo de ancoramento do espermatozoide, ou seja, ela busca manter o espermatozoide ali dentro para que ele não vá embora. É basicamente como se fosse um navio tentando atracar num cais. Amarra-se umas cordas e dessas cordas começa a puxar. Ele vai ser puxado em direção ao cais, mas ele está sendo puxado para permanecer naquela região por algum determinado momento. Isso é o objetivo da ZP2, facilitar a adesão do espermatozoide. Então, ele vai permitir com que o espermatozoide ele esteja ali presente até que a etapa seguinte aconteça, que é justamente a interação com o ZP3, onde a reação acrossômica ela acontece. Esse processo ela consiste na liberação de enzimas digestivas com macrosina principalmente, mas também esterases e neuraminidases, que vão auxiliar no processo de penetração e, consequentemente, a fusão do espermatozoide com o oócito. Claro que quando o espermatozoide ele faz a reação acrossômica,
ocorre o que a gente chama de bloqueio de polispermia. Esse bloqueio de polispermia, ele tem um processo lento, mas ele também tem um processo rápido. O processo rápido se dá em decorrência da presença do íon cálcio junto com o espermatozoide. E ao fazer com que a gente tenha a penetração do espermatozoide, esse íon cálcio faz com que a membrana ela se despolarize. Essa despolarização da membrana faz com que haja uma mudança elétrica ali, permitindo com que a gente tenha uma barreira. Essa barreira vai impedir com que outros espermatozoides, eles consigam adentrar ali também dentro do oócito. Junto a isso, há uma resposta um pouco mais lenta que se dá em decorrência da liberação de grânulos, que são grânulos corticais, que vão ser liberados e vão ter como objetivo fazer com que a gente tenha uma mudança estrutural da zona pelúcida. Com essa mudança estrutural e também essa mudança no estado elétrico, o espermatozoide ele consegue atravessar, um deles consegue atravessar, nenhum outro espermatozoide consegue penetrar o oócito. Apenas aquele que já passou, nenhum outro vai conseguir. Dessa forma, com a passagem do espermatozoide, ocorrerá, portanto, a fusão da membrana plasmática do oócito e do espermatozoide. Porém, quando o espermatozoide ele consegue penetrar, ele também acaba entrando com a cabeça, que é onde está um núcleo e, consequentemente, um material genético, mas também ele consegue entrar com a cauda, só que a cauda ela vai degenerar e a cabeça dele vai começar a sofrer uma dilatação. Essa dilatação vai fazer com que a gente tenha a formação do pronúcleo masculino. Por outro lado, a gente também vai ter a formação do pronúcleo feminino. Há uma desintegração da membrana que reveste ela e conforme a gente tem essa desintegração, o material genético ele fica à mostra. Esse material genético acaba se unindo com o material genético do espermatozoide e o pronúcleo feminino, junto com o pronúcleo masculino, acaba originando o zigoto. Ocorre, portanto, um processo de condensação do material genético e com isso vai acontecer, portanto, a divisão meiótica dando continuidade, pois o espermatozoide ele estava estagnado na segunda meiose, na fase de metáfase 2. Na metáfase 2 ele vai ganhar continuidade e, portanto, vai sofrer as divisões meióticas que vão permitir com que a gente tenha, portanto, a formação do óvulo maduro e de um segundo corpo polar. Esse segundo corpo polar ele acaba degenerando e esse óvulo maduro, por sua vez, é ele que vai ser responsável por originar o zigoto. Nessa imagem, conseguimos fazer um resumo do processo. Aqui, onde tem o número 1, a gente observa que existe o espermatozoide, o acrosoma, que está ali na região da cabeça, nessa região um pouco mais marrom, e o núcleo. Posteriormente, ele acaba encontrando com as células foliculares que estão em torno do oócito. E assim, acaba liberando enzimas, a hialuronidase, permitindo, portanto, a passagem do espermatozoide e assim o encontro dele com a zona pelúcida. No entanto, devido a esse encontro e interação com a ZP3, ocorre a reação acrossômica e, portanto, a entrada do espermatozoide. O espermatozoide, ao entrar, entra com a cabeça e também com a cauda, onde essa cauda ela acaba degenerando. Posteriormente, a gente vai ter a formação do zigoto. Com a união do material genético masculino e feminino, teremos aqui a determinação do sexo do indivíduo. É importante que a gente saiba que um homem ele é determinado pelos seus cromossomos como XY, os cromossomos sexuais dele. Já a mulher é XX.